Pessoal, aqui é o Igor novamente, chegando na segunda aula do nosso módulo de divisão celular, em que hoje a gente vai estar falando sobre o método de divisão que conserva a célula, ele conserva a quantidade genética dela, chamado mitose. Tudo bem? Bom, pessoal, como a gente viu na aula passada, as divisões celulares podem ser do tipo que modifica ou que mantém as características celulares. Mas, Igor, tem uma coisa que não ficou legal. Se o meu corpo cresce fazendo essas divisões que mantém, como é que eu consigo ter tantos tipos de célula? Então, joia! E como é que acontece a reprodução aí dessas células? Bom, a reprodução das células, nesse caso daqui, a mitose, porque ela está gerando células iguais. Por iguais, gente, eu estou falando no conteúdo genético. Já já a gente vai ver melhorzinho o porquê disso. Então, o mecanismo de multiplicação vai ser o mesmo para todas as células, exceto os gametas. Não importa se é uma célula de uma bactéria, não importa se é uma célula do seu braço, não importa se é uma célula do seu olho, não importa se é uma célula de uma vaca. O processo vai ser o mesmo, que é o que a gente vai chamar de mitose. E para começar isso, eu vou ter que apagar esse pedacinho aqui e relembrar de um conceito lá da aula passada. Que lembra que a gente ia ter que duplicar o material genético? Então, basicamente, no cromossomo, a gente tem uma coisinha assim, aí ele vai ter uma bolinha, que vai ser o centro dele, e depois o resto do braço. Uma vez que ele tenha sido duplicado, o que vai acontecer é que vai aparecer uma imagem espelhada dele aqui. Então, o que é que acontece? Cada uma dessas cores é o que a gente vai estar chamando de cromátide, que é o quê? É uma unidade genética que está sendo colocada ali. Isso daqui, essa cromátide, ela forma o quê? Ela forma um cromossomo inteiro. E aqui nós temos outra cromátide. E vocês percebem que elas duas têm o mesmo molde? No que elas duas têm o mesmo molde, o que acontece é que a gente vai dizer que elas são cromátides irmãs. Ou seja, elas são geneticamente idênticas. Então, a partir desse momento em que a gente está com tudo lá preparadinho, tudo duplicado, é hora de começar a divisão e finalmente a gente vai chegar na mitose, que ela vai ter basicamente 4 fases, pessoal. Tranquilo? E quais são essas 4 fases, Igor? Bom, eu preciso que vocês gravem uma coisa, né? Eu preciso que vocês façam uma coisa. Prometa antes. Não fez sentido nenhum? Tudo bem. Então vamos lá. A gente vai ter o quê? Prometa antes. Que no caso aqui vai virar só o T. Quais são as fases que a gente vai ter? Todos eles vão acabar com fase. A primeira, gente, vai ser a profase. A segunda vai ser a metafase. A outra vai ser a anafase. E aqui no final a gente vai ter a telófase. Percebam que todo mundo aqui tem acento, viu, pessoal? E o que é que vai acontecer em cada uma dessas fases é o que a gente vai ver agora. Bem, pessoal, sabendo que a prófase vai ser a nossa primeira etapa, vamos fazer aqui um desenhozinho da célula. Vou colocar ela aqui, amarelinha. Temos aqui a nossa célula. E a gente vai ter algumas coisas que vão ser importantes, que eu vou dar até o zoom aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Nós vamos ter o núcleo, que eu vou estar desenhando ele aqui em azul. Além disso, nós vamos ter os cromossomos, que eu vou desenhar aqui em vermelho. E nós vamos ter aqui também o nucleolo, que é uma coisinha que eu vou desenhar em verde, que é uma bolota de DNA e RNA que fica por aqui. Além disso, se você lembra lá da aula de citologia, tinha uma organela que vai estar aparecendo aqui, chamada de centríolo, que são esses bastõezinhos. Então, beleza. Seguinte, pessoal, a gente tem que lembrar que o DNA ele é frágil e longo. Como que a gente faz, então, essa mudança, já que ele vai ter que sair de um lado para o outro?
Vamos pensar no que é que a gente vai ter que fazer. Na mudança, o que é que a gente faz? A gente empacota. Depois de empacotar, o que é que a gente vai fazer, pessoal? A gente traça o nosso caminho. E depois disso, o que é que a gente faz? A gente tira os obstáculos do meio do caminho. Tranquilo, né? Fácil. A gente lembra disso daqui, é a mesma coisa que fazer uma mudança. Beleza. Como que a gente empacota o nosso cromossomo? Basicamente, a gente vai fazer um processo chamado de compactação. Que o que é isso? É mais ou menos como se você estivesse enrolando ele mais do que o normal. Se ele normalmente era assim, você vai dobrar ele para que ele fique assim. Muito menos chance de você bater em alguma coisa e ele vai ficar o quê? Muito mais resistente. Igual quando você sai dobrando o papel. Se você dobrar muitas vezes, não tem como rasgar. Mas se você pegar ele normal, tudo bem? Na sequência, a gente vai ter que traçar o caminho. Isso quer dizer duas coisas. Primeiro, que vai ter que ter um caminho. Segunda, é que a gente vai precisar, na verdade, de dois caminhos. Por quê? A gente não está querendo dividir a célula, então vai ter que uma parte para um lado, outra parte para o outro. Então, esse caminho, gente, vai ser o que a gente vai chamar de fuso mitótico, que são esses fiapinhos que vão estar saindo dos centríolos. Se a gente vai precisar de dois caminhos, então a gente vai ter que duplicar os centríolos. Então aqui a gente duplica os centríolos. E além disso, a gente vai fazer o que? O fuso mitótico. Então o que é que está acontecendo? É que ele diminuiu de tamanho e aqui a gente está falando de coisas que estão aparecendo. Apareceu o centríolo, apareceu o fuso. Na sequência a gente vai tirar os obstáculos, são as coisas em que a gente poderia estar tropeçando. Basicamente, vamos pensar o quê? Para poder chegar no caminho, nesse trilho, que é o fuso, aparentemente ele tem que atravessar a membrana nuclear. Então, uma das coisas que vai ter que cair fora. Então, vai ter que cair fora quem? A carioteca, também conhecida como membrana nuclear. Além disso, aqui no meio, a gente tem essa outra coisa verdinha, que era o quê? O nucleolo, que também vai ter que cair fora. Então, o que é que está acontecendo? Basicamente, sumiu três coisas. Então, basicamente, a gente pode ver aqui que tem duas coisas aparecendo. O quê? A duplicação dos centríolos, que aqui aparece um novo centríolo, e a gente vai ter a formação do fuso mitótico. E a gente tem algumas coisas que vão estar desaparecendo, diminuindo, como o nucleolo e a carioteca, que vão realmente se desfazer. E depois disso, o que é que vai acontecer? A gente vai ter a compactação dos cromossomos. Tudo bem? Então, na sequência, a gente vai ter a metáfase. E o que é que acontece na metáfase? Vamos ter que desenhar de novo, aqui. É o seguinte, uma vez que a gente já tem agora os cromossomos bonitinhos lá no caminho, o que é que vai estar acontecendo? A gente vai ter centríolo de um lado, centríolo do outro. E para poder dividir ao meio, qual o melhor caminho que a gente pode fazer? É colocar os cromossomos no meio. Como? Tipo assim. Ou seja, os 4 cromossomos que nós temos aqui, que estão duplicados, estão aparecendo cada um de um lado. E aí, se isso aqui fosse a Terra, tem uma linha que divide ela bem no meio, na horizontal, ou seja, que separa o norte e o sul. Qual que é o nome dessa linha? É o Equador. Então o que é que está acontecendo aqui? A gente vai estar formando uma placa, que a gente chama de placa equatorial. Ou seja, os cromossomos vão estar alinhados bem ao meio. E na sequência, o que é que a gente vai ter que fazer, pessoal? Lá na anáfase, só vai ter mais uma coisinha para a gente fazer. Que é o seguinte. Vocês lembram que a ideia de cada um desses centríolos era puxar os cromossomos para um lado e puxar para o outro? Estão aqui os dois. Você puxa, 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 eles quebram. Então o que é que vai estar acontecendo? Aqui a gente vai ter o encurtamento do fuso, que vai ser justamente para puxar. E na hora que ele puxa, vocês lembram que a gente tinha as cromátides irmãs? Que era esse pedacinho, aquele pedacinho que estava duplicado? Então o que é que está acontecendo? A parte que está em cima vai para cima, a parte que está embaixo
vai para baixo. Então o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a separação das cromátides irmãs. Tudo bem? Então aqui a gente vai ter o encurtamento do fuso. Que por sua vez leva a separação das cromátides irmãs. Tudo bem, pessoal? No final a gente vai ter a telófase. O que é que aconteceu? Bom, a gente já basicamente mandou quem a gente queria para cada lado da célula. Então, o que é que vai estar acontecendo aqui? Tem mais um bocado de coisa para a gente lembrar? Não. Como assim, Igor? É uma fase nova. Pois é. Basicamente a gente vai ter aqui um centríolo, aqui a gente vai ter o outro centríolo. Sabem tudo que a gente tinha feito para começar a mudança? Na prófase, tudo que a gente tinha feito lá agora a gente vai fazer ao contrário. Então, o que é que a gente tinha feito? A gente tinha empacotado. Então agora a gente vai desempacotar. Além disso, o que mais que a gente tinha feito? A gente tinha traçado um caminho. Então a gente vai desfazer o caminho. E além disso, o que mais que a gente tinha feito? A gente tinha tirado os obstáculos. Então a gente vai agora recolocar os obstáculos. Tudo bem? Desempacotar então vai ser o quê? Se empacotar era compactar, aqui a gente vai estar então descompactando o DNA. Então aqui ele cresce, ele aumenta. A gente tinha visto também que o caminho ele era basicamente o quê? Ele era o fuso e o fuso que servia como sendo os trilhos. Então ele tinha aparecido, agora ele vai desaparecer. E além disso, a gente também vai tirar alguém. O quê? Os centríolos agora não vão mais estar duplicados. Vai ter um para cada célula. E quais são os obstáculos que tinham desaparecido? Tinha desaparecido a carioteca e tinha desaparecido o nucleolo. Então, como que vai ficar isso daqui, Igor? Basicamente, a gente vai ter, então, o núcleo, que vai aparecer aqui de novo. Só que a gente também tem o núcleo aqui. O nucleolo vai aparecer de novo também. Vai ser aquele pontinho bem aqui. E a gente vai ter os mesmos 4 cromossomos. Beleza, Igor. Então a gente já refez tudo, mas e agora como é que isso vai virar duas células? Tem o último pedacinho chamado diacinese, que é o modo pelo qual a célula vai se dividir e virar duas, que ele é diferente nas células animais e nas vegetais. Em um e no outro, uma das coisas que vai estar acontecendo é que ele pode ser puxado até torar ou que ele pode basicamente criar uma estrutura aqui no meio. Tudo bem? No caso dos animais, ele realmente vai se girar até que ele se parte, enquanto nos vegetais ele cria essa camada média. Tranquilos? Então, recapitulando da mitose, o que é que a gente viu tanto? A gente viu que na mitose a gente vai ter uma conservação no número de cromossomos. Ela começou com 4, ela vai acabar com 4, ou seja, mesma coisa. Ela vai ter 4 fases. Quais? Prometa antes, ou seja, prófase, metáfase, telófase, anáfase. Trocado isso, não tá? Ou seja, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Na prófase, a gente vai estar fazendo o que, gente? É igual a mudança, a gente vai empacotar, traçar o caminho e tirar os obstáculos. Ou seja, a gente vai compactar o DNA, a gente vai duplicar os centríolos, a gente vai criar o fuso, que o fuso são os trilhos. E a gente vai tirar os obstáculos, que são quem? A carioteca, que é a membrana nuclear, e o nucleolo, que é aquele bando de RNA que está lá dentro do núcleo. Na sequência, a gente vai para a metáfase, em que o que a gente vai ter de formação aqui vai ser a placa equatorial. Tranquilos? Basicamente, os cromossomos vão estar todos alinhados no equador da célula. Na anáfase, o que é que vai estar acontecendo? Os fiozinhos vão encurtar. Na hora que encurta, a gente vai separar as cromatídeos irmãs, de modo que vai metade para cima, metade para baixo.
E na telófase, desfaz tudo que tinha feito na prófase. Então, descompacta, tira o fuso, tira os centríolos, que estavam duplicados, fica só com um, recoloca a carioteca, recoloca o nucleolo e no final das contas faz a diacinese, que é a divisão celular como um todo, em que finalmente fica fechadinho. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que esteja claro. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem contar comigo. Tem listinha para vocês já lá no Estudo em Dia, galera. Até a próxima!